Esta é uma história de terror sobre um homem que encontra objetos estranhos na Sexta-feira Santa e começa a ser atormentado por espíritos malignos. Um ano depois, outra família compra a casa e também é atormentada por espíritos, mas dessa vez, um anjo aparece para protegê-los. Descubra o que acontece nessa batalha épica entre o bem e o mal nesta emocionante história de terror. Era uma noite de Sexta-feira Santa, e um homem chamado Lucas estava caminhando pela rua quando encontrou um estranho objeto brilhando no chão. Ele se aproximou para dar uma olhada e percebeu que era um medalhão antigo. Sem pensar muito, ele o pegou e colocou no bolso. Enquanto continuava seu passeio, Lucas começou a sentir que algo estava errado. Ele podia ouvir passos atrás dele, mas quando se virou, não havia ninguém lá. Ele começou a se sentir desconfortável e decidiu voltar para casa. Quando chegou em casa, Lucas pendurou o medalhão na parede e foi dormir. Mas durante a noite, ele acordou com um som estranho vindo da sala. Quando ele foi ver o que estava acontecendo, viu que o medalhão estava brilhando intensamente. Ele tentou se aproximar, mas algo o puxou para trás. A partir daquele momento, Lucas começou a ser atormentado por espíritos malignos. Ele podia ouvir vozes sussurrando em seus ouvidos durante a noite, e sentia um arrepio na espinha sempre que passava perto do medalhão. Sua casa se tornou um lugar assombrado, com objetos se movendo sozinhos e sombras se movendo pelas paredes. Lucas tentou se livrar do medalhão várias vezes, mas sempre que tentava jogá-lo fora, ele reaparecia misteriosamente na sala. Ele começou a se sentir cada vez mais desesperado e assustado, e sua saúde começou a se deteriorar. Certa noite, enquanto Lucas tentava dormir, ele sentiu algo puxando sua perna. Ele abriu os olhos e viu uma figura sombria ao seu lado. Era o espírito maligno que o havia estado perseguindo desde que ele pegou o medalhão. Lucas tentou lutar, mas era tarde demais. O espírito puxou para baixo da cama e ele nunca mais foi visto novamente. O medalhão ainda está pendurado na parede, lembrando a todos que entram na casa sobre o destino trágico de Lucas e sobre os perigos de mexer com objetos antigos e misteriosos. Um ano depois, um jovem casal comprou a casa de Lucas sem saber nada sobre sua história. Na Sexta-feira Santa, eles se mudaram e começaram a desfazer as malas. Quando a noite caiu, eles notaram um objeto brilhando na parede. Era o mesmo medalhão que Lucas havia encontrado e que havia causado sua morte. O casal não deu muita importância para o objeto e continuaram a se acomodar na casa. Mas à medida que a noite avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Eles ouviam sussurros e passos pela casa, objetos se moviam sozinhos e as luzes piscavam. O casal começou a ficar cada vez mais assustado e tentaram deixar a casa, mas a porta estava trancada e não havia chave para abri-la. Eles tentaram chamar a polícia, mas seus telefones não funcionavam. Parecia que estavam presos na casa, à mercê dos espíritos malignos. Enquanto isso, o anjo da guarda de Lucas, que havia sido enviado para protegê-lo, estava observando a situação. Ele sabia que precisava intervir para evitar que outra tragédia acontecesse. Na noite de sábado, ele apareceu na casa e lutou contra os espíritos malignos. A batalha foi intensa e durou a noite toda. O anjo estava determinado a proteger o jovem casal, e os espíritos malignos estavam determinados a causar o mal. Mas, finalmente, na manhã de domingo de Páscoa, o anjo triunfou. Ele resgatou o casal e selou o medalhão em uma caixa, para que ninguém jamais o encontrasse novamente. O jovem casal nunca mais voltou àquela casa, mas eles nunca esqueceram a terrível experiência que tiveram. Eles contaram a história para todos que conheceram, como um aviso para que as pessoas nunca subestimem o poder dos espíritos malignos e a importância de respeitar os objetos antigos. Enquanto isso, o medalhão permanece selado, esquecido em uma caixa, esperando para ser descoberto por outra vítima incauta. Então, pessoal, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, e se inscrevam e ativem o sininho de notificação para não perder nenhuma história. E cuidado para não pegar nenhum objeto por aí.